Senhor, muito obrigado por essa manhã e por estarmos juntos na Tua casa, reunidos como Igreja de Cristo. Nós, Senhor, nos achegamos a Ti, escondidos e confiados no nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela cruz Ele carregou toda a culpa do nosso pecado. E é, Senhor, confiando exclusivamente nele, que nós nesse momento abrimos a Escritura. Nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos capacitação espiritual, nós pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa mente para acolhermos a verdade de todo o coração, e que Teu Espírito, Senhor, seja o professor e mestre que vai nos conduzir à verdade da Tua palavra. A mim, Senhor, pessoalmente, eu clamo para que o Senhor não leve em conta as minhas fraquezas e limitações, mas me tome nessa manhã como um vaso Teu, para que a glória seja completamente do Senhor e o Teu povo seja grandemente abençoado. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Parece que já está... E aí, agora? Amém. Está vendo, minha gente? Vocês sabem daquela tese que eu falo, né? Dos demônios que atormentam os microfones dos pastores pelo mundo inteiro. Aqui na igreja a gente ainda vai exorcizar isso de uma vez por todas. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos até lá, por favor, considerar a palavra de Deus nessa manhã. Nós começamos na última semana a olhar essa epístola. Se você não acompanhou, dá para você depois entrar lá no canal da igreja e acompanhar a primeira mensagem. Nós fizemos uma espécie de um apanhado geral, mostrando alguns aspectos de como essa igreja foi formada, as mensagens centrais que nós temos aqui. Eu disse para os irmãos que essa epístola ela foi escrita por volta do ano 55, e se nós pudéssemos qualificar a igreja de Corinto, iríamos dizer que ela era uma igreja, no mínimo, complicada. Era uma igreja com muitos pecados, era uma igreja com muitos problemas internos, desde problemas morais até problemas sociais. Era uma igreja que provavelmente muitos iriam querer passar longe dela. E eu disse para os irmãos que a mensagem dessa epístola, se a gente fosse sintetizar em uma frase, seria essa: os santificados precisam ser santos. E eu procurei mostrar para os irmãos, semana passada, o que significa a expressão santificado. O que é um santo, de acordo com a Bíblia. E eu espero que tenha deixado claro que um santo não tem nada a ver com o que você faz. Diferente do que se afirma que o santo é aquele que alcançou um grau de perfeição, na Bíblia, santificado ou santo é aquele que foi aperfeiçoado por Jesus. É aquela pessoa cujas suas iniquidades foram lançadas em Jesus e a integridade de Jesus foi lançada sobre a pessoa. Então, uma vez que você é objeto completo dessa mudança espiritual, em que Deus toma toda a integridade de Cristo e dá a você, imediatamente você se torna um santo aos olhos de Deus. E é por isso que Paulo olha para uma igreja tão complicada, com crentes imorais, com crentes bêbados, e diz: vocês são santificados em Cristo. Mas ao mesmo tempo ele diz: vocês também são chamados para ser santos. Então vocês precisam se tornar aquilo que vocês já são. Vocês já receberam a integridade de Jesus. Agora vocês precisam cultivar essa integridade por meio de um comportamento santo. Então essa é a mensagem geral da epístola, e diria, irmãos, que essa é a mensagem básica do evangelho e do que consiste ser um cristão. Um cristão é alguém que já foi santificado e é alguém que é chamado por Deus a assumir essa santificação que já foi recebida no ato da sua conversão. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos no segundo parágrafo do capítulo 1, que vai do verso 4 até o verso 9.
E nesse parágrafo, o que é que nós temos basicamente? Nós temos os privilégios dos santificados. Então vocês vão ver semana que vem, a partir do verso 10, Paulo vai começar a corrigir e a confrontar os pecados desses irmãos. Mas antes disso, ele relembra esses irmãos os privilégios dos santificados. Então nós vamos olhar esses privilégios hoje, e o nosso objetivo, irmãos, no final das contas, é que essa mensagem produza em nós uma espécie de alegria espiritual ao perceber os benefícios que Deus nos deu. O Senhor tem abençoado o seu povo, Deus tem dado muitas graças ao seu povo, e o nosso objetivo é que você considere um pouco mais de perto cada um desses benefícios e no final de tudo louve ao Senhor. Então vamos ler a passagem toda e depois a gente volta para ela observando parte por parte. Verso 4, 1 Coríntios capítulo 1, leia com fé a palavra do Senhor que diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, e graças a Deus por sua palavra. Como eu disse, irmãos, hoje nós vamos olhar os benefícios de ser santificado. E eu elenquei, a partir dessa passagem, 3 benefícios. O primeiro deles, o primeiro benefício, o primeiro privilégio que todo santificado recebeu e recebe de Deus é a graça de Deus. Isso está no versículo 4, leia comigo, ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então o primeiro benefício que Paulo eleva aqui para essa igreja é a graça de Deus. E vocês notaram que a graça de Deus é colocada por Paulo como um privilégio que nós recebemos no passado. Ele fala da graça que vos foi dada. Então o verbo aqui, inclusive na língua original, ele está no pretérito, mostrando um benefício que nos foi dado no passado. Quem acompanhou semana passada a pregação, nós falamos que havia uma certa palavrinha que sintetizava o espírito imoral e idólatra da cidade de Corinto. A palavrinha corintianizar. E eu disse para os irmãos que 1 Coríntios 6, verso 9, Paulo apresenta uma lista de pecados que basicamente fazem corpo ao que significa corintianizar. Agora pense nisso, irmãos. Corinto era uma igreja formada por ex-ladrões, por avarentos, por bêbados, por imorais, pelos malacós que falamos semana passada. Era uma igreja formada por esse tipo de gente. E somente uma profunda e eficaz operação da graça de Deus poderia transformar pessoas tão desfiguradas pelo pecado em santos na igreja de Cristo. Então é por isso que Paulo começa orando assim: eu agradeço a Deus pela graça, porque foi a graça de Deus que tocou o coração daqueles homens, foi a graça de Deus que mudou a história daquelas pessoas, foi a graça de Deus que fez com que aquelas pessoas abandonassem vidas de pecado, passassem a odiar os seus próprios comportamentos antigos e desejassem a partir de então viver para o Senhor numa vida de santidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo começa por esse lugar. Ele começa basicamente orando, dizendo: eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor pela graça que foi dada a vocês. Agora, meus irmãos, que graça é essa que Paulo está falando aqui? Essa palavra é uma palavra tão importante na Bíblia que a gente não pode simplesmente passar rapidamente por cima dela. Essa palavra graça, ela é a síntese da fé cristã. Todos nós aprendemos desde cedo, quem foi para as salinhas de escola dominical,
quando criança, aprenderam que graça significa favor imerecido. Não é isso? Todos nós aprendemos isso. Então nós aprendemos que graça significa basicamente você receber aquilo que você não merece. O que é que você merece? Você merece condenação, ira, exclusão de Deus, punição eterna, e Deus simplesmente tirou de você todas essas coisas, lançou sobre o seu filho e agora ele é gracioso, bondoso. Eu quero, irmãos, colocar a palavra graça dentro de uma outra perspectiva, só para expandir um pouco mais a visão de vocês, para além da ideia do favor imerecido. A gente poderia dizer que a graça ela não pode coexistir ao lado da condenação. Essa é uma outra forma de você olhar graça. Imagina mais ou menos Deus dizendo para você o seguinte: olha, eu vou lhe dar a salvação, mas se você cometer certos tipos de pecado, se você pisar na bola, eu vou retirar minha graça de você. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que isso não é graça. Isso é uma forma de lei, inclusive. A graça é um perdão imerecido. A graça só atua onde há pecado. Num ambiente, num local, numa estrutura humana onde não há pecado, a graça simplesmente não é necessária. Então a graça requer o pecado. Sem pecado não tem lugar para a graça. Agora vocês sabem que para que a graça chegasse até nós, Deus estabeleceu um plano maravilhoso para que ele fosse justo e misericordioso ao mesmo tempo. Porque Deus não poderia simplesmente dar graça para nós sem punir o pecado, senão ele seria injusto. Ele disse que o salário do pecado é a morte, ele disse que a alma que pecar, essa morrerá. Então essa lei de Deus deveria ser cumprida. E o que é que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho veio a esse mundo, e ele recebeu naquela cruz toda a ira, toda a indignação, toda a punição que deveria cair sobre nós. E a partir do momento que a justiça foi feita no sangue de Jesus Cristo, Deus então pode olhar para pecadores como nós hoje e ser gracioso. É por isso que lá em Romanos 8:1, Paulo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque toda condenação que deveria cair sobre nós, já caiu sobre Jesus. Então ele não vai punir o pecado duas vezes. Ele não vai punir o pecado no seu filho e depois vai punir em você. Então graça não pode coexistir com condenação. Outro elemento importante é que a graça não pode coexistir ao lado da obrigação humana. Em outras palavras, irmãos, a graça não pode ser remunerada, a graça não pode ser retribuída. Imagina você raciocinando mais ou menos assim: olha, já que Deus me deu a sua graça, eu agora tenho que recompensar Deus. Eu tenho que retribuir Deus, então eu vou procurar ser o melhor crente, eu vou ser uma pessoa muito esforçada. Irmãos, a graça é um presente. Imagina você receber de alguém um perfume no valor de R$100, e aí tão logo você se certificou que aquele perfume custa R$100, você pega a sua carteira, tira R$100 e coloca no bolso da pessoa que lhe deu o perfume. Não tem sentido, irmãos. A graça de Deus, ela não pode ser recompensada. Aliás, no caso da graça de Deus, seria impossível a recompensa. Nós não temos como pagar aquilo que Jesus fez por nós. Nós não temos como pagar um sacrifício cujo valor é infinito. Como é que você vai pagar aquilo que é infinito? E sabe qual é o mais maravilhoso? É que você não só não pode, mas você também não precisa, porque Deus não requer isso de você. É claro que as pessoas que foram objetos da graça de Deus, elas vão amar a Deus. Isso é uma reação natural. Mas uma coisa é você amar a Deus por gratidão. E a outra coisa é você tentar pagar a Deus como se você estivesse devendo alguma coisa por causa da graça dele. Então, irmãos, Deus é digno de todo o nosso amor, mas nós não podemos retribuir o grande dom que Ele nos deu. Um outro fato importante a respeito da graça é que a graça não pode coexistir com o mérito humano.
Em outras palavras, a graça não é para os melhores. A graça é uma dádiva para os piores. Deus não salvou os bons. Você não está aqui essa manhã louvando, entoando canções, orações, ouvindo a palavra de Deus, porque um dia Deus olhou para você e falou: essa aqui é uma pessoa especial, é uma pessoa distinta, eu vou separar você e colocar você no corpo do meu filho, fazer parte da estrutura de pessoas que um dia estarão no novo céu e na nova terra, porque você é uma pessoa simplesmente maravilhosa. Não, não. A graça de Deus vem para os pecadores. A Bíblia, inclusive, nivela todos na mesma régua, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam. Então você não conquistou a sua salvação. Você não fez nada que impressionasse Deus ao ponto de Ele simplesmente escolher você para fazer parte do seu povo. Foi a graça. A graça de Deus é livre. A graça de Deus é inexplicável. Nós simplesmente, irmãos, nos prostramos e adoramos. Então o que nós estamos dizendo é que a graça de Deus não coexiste com condenação. Isto é, isso significa que hoje e por toda a eternidade, nenhum pecado vai ser cobrado de você. A graça também não coexiste com a obrigação de pagar a Deus. É um dom. É impossível fazer isso. E a graça de Deus também não coexiste com o mérito. Deus salvou você quando você não merecia. Eu estou esticando um pouco esse assunto, porque no ministério eu tenho percebido que muitos crentes possuem um relacionamento deficiente com Deus, porque ainda não entenderam o que é a graça. Eles não compreenderam o que significa estar debaixo da graça de Deus. Eles estão lutando com méritos, eles estão tentando recompensar Deus, eles vivem angustiados, com medo de perder a salvação. Há muitas pessoas que estão sofrendo interiormente porque ainda não compreenderam o que significa a graça de Deus. Então Paulo começa assim: eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela graça que lhes foi dada. Só que notem, irmãos, no versículo 4, lá no final do verso, ele mostra como a graça de Deus chegou aos coríntios e como é que a graça de Deus nos chega. Ele fala assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, agora veja essa frase, que vos foi dada em Cristo Jesus. Como é que a graça de Deus nos chega? A graça de Deus nos chega em Cristo Jesus. Eu queria dizer para os irmãos que essa expressão, em Cristo Jesus, é uma das mais importantes do Novo Testamento. É uma expressão utilizada para falar da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. É para dizer que quando você se converte a Jesus, você não apenas está crendo em Cristo, você passa a estar em Cristo. A obra de Cristo se torna o motivo da sua salvação. A vida de Cristo se torna a fonte da sua nutrição espiritual. Estar em Cristo, irmão, significa que agora você participa de tudo aquilo que pertence a Cristo. A morte de Cristo é sua morte, a ressurreição de Cristo é a sua ressurreição, o reino futuro de Cristo é o seu reino, a comunhão de Jesus com o Pai e o Espírito Santo também te pertence. Tudo aquilo que Cristo conquistou agora é dado, é oferecido a você. Você se apossa disso porque você foi simplesmente unido a Ele. Então, em Cristo Jesus. É assim, irmãos, que a graça de Deus nos chega. A graça de Deus nos chega quando nós somos unidos de uma forma espiritual ao Senhor Jesus, de tal maneira que Ele é a videira e nós somos os ramos. A graça de Deus, meus irmãos, tem muitos brilhos, tem muitas nuances. É evidente que a sua manifestação mais intensa vem por meio da salvação. Mas a graça de Deus, irmãos, tem outros desdobramentos. Existe a graça da comunhão cristã. Existe a graça de participar de uma igreja abençoada. Existe a graça de você ter um cônjuge precioso, de você ter filhos bonitos, de você ter sombra num dia quente, de você ter alívio num dia frio. O fato, irmãos, é que nós estamos cercados pela graça de Deus por todos os lados.
E eu espero que hoje de manhã o Senhor abra os seus olhos e você perceba isso. Que a graça de Deus tem cercado você. Para onde você colocar a sua visão. Esse é o primeiro privilégio que os santos participam. Esse é o primeiro privilégio que Paulo elenca aqui para a igreja de Corinto. Vamos ao segundo. O segundo privilégio são os dons de Deus. É possível ver isso, essa construção, a partir do verso 5. Vamos lá. Ele diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Então aqui no versículo 5, Paulo está começando uma construção e ele mostra que os coríntios eram ricos. Vocês foram enriquecidos. Vocês foram enriquecidos em tudo. É evidente que em tudo ele não está se referindo a cada aspecto, ele não está falando, por exemplo, de questões financeiras, questões de saúde. O em tudo é explicado no próprio versículo. Ele fala em palavra e em conhecimento. Então vocês foram enriquecidos em palavra e vocês foram enriquecidos em conhecimento. Você sabe o que isso significa? Significa, irmãos, que nós fomos enriquecidos com capacidade de falar. É isso que ele quer dizer quando ele afirma: nós fomos enriquecidos em toda palavra. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós podemos abrir os nossos lábios e falar a respeito de Deus, porque o Senhor enriqueceu os nossos lábios com a palavra da verdade e o poder espiritual para comunicá-la. Então, você sabia disso? Você sabia que você pode ter uma santa ousadia no seu falar? Você sabia que você pode abrir os seus lábios para falar a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito de vida eterna, a respeito das promessas de Deus, que o Senhor vai conduzir as suas palavras? É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram esse tipo de coisa. Deus conduzindo as suas palavras de um modo que você, quando termina, você sabe que não foi uma elaboração da sua mente. Não tem como. Você sabe que foi Deus que falou através dos seus lábios. É isso que Paulo está falando. Deus enriqueceu vocês com toda a palavra. Então nós podemos, irmãos, abrir os nossos lábios, nós podemos confiar nessa fala de Deus e ousarmos dizer às pessoas o que elas precisam fazer, no que elas precisam crer, como elas devem viver. Nós podemos crer, falar nisso, falar a respeito dessas coisas, porque o Senhor enriqueceu os nossos lábios. Ele diz que o Senhor não apenas enriqueceu os nossos lábios, mas Ele também nos enriqueceu com o conhecimento. De que conhecimento Ele está falando aqui? Ele está falando do conhecimento de Deus. O conhecimento a respeito de quem Deus é, do que Deus fez, do que Deus está fazendo, daquilo que um dia Ele ainda fará. No capítulo 2, versículo 12, Paulo fala um pouco disso. Você pode olhar comigo aí no capítulo 2, versículo 12, ele fala um pouco desse conhecimento que nós recebemos de Deus. Ele fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então ele fala do Espírito do mundo e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é uma referência ao Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Ele diz: o Espírito Santo comunica a nós o conhecimento de Deus. Isso significa ser enriquecido com o conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento produzido pelo homem. Esse conhecimento não aprende numa classe. Esse conhecimento não aprende lendo livros de teologia. Lendo livros de teologia, um ateu pode até aprender certos fatos a respeito de Deus. Mas aqui, irmãos, é um conhecimento do relacionamento. É o conhecimento de quem experimentou. É o conhecimento de quem saboreou. E Paulo está dizendo: vocês foram enriquecidos com isso. Se você olhar no versículo 14 do capítulo 2, ele mostra a diferença disso para o descrente. Ele fala assim: ora, o homem natural, que é o homem natural? É a pessoa sem Deus, é a pessoa não convertida. Ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las
porque elas se discernem espiritualmente. Esse versículo aqui é um dos versículos que nós usamos para sustentar a doutrina da depravação total. O que é a depravação total? É a ideia de que o homem, em seu estado natural, ele não tem condições de compreender espiritualmente as coisas de Deus. Ele nem entende espiritualmente e ele nem aceita as coisas de Deus. Ele está numa completa situação de distância, de um relacionamento quebrado com Deus. E a menos que o Espírito Santo de Deus venha e ilumine sua mente e traga luz ao seu coração, ele não poderá discernir a verdade de Deus. Então Paulo está lembrando, irmãos, os coríntios dessas verdades. Vocês foram enriquecidos. Vocês foram enriquecidos nas palavras de vocês. Vocês foram enriquecidos no conhecimento a respeito de Deus. Eu espero, irmãos, que todos vocês saibam e sintam o quanto é maravilhoso ter os seus lábios enriquecidos por Deus e conhecer o Deus verdadeiro. No versos 6 e 7, ele apresenta mais um aspecto dessa riqueza, que são os dons espirituais. Vamos comigo lá para o verso 6 e o verso 7. Ele diz assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase do verso 6 aqui na revista e atualizada, eu estou usando a revista e atualizada, ela está um pouquinho truncada, tá? Eu estava olhando até algumas outras versões durante a semana, que eu acredito que a tradução ficou um pouco com mais fluidez. A ideia aqui do verso 6, irmãos, Paulo está falando assim: de fato, o testemunho de Cristo é uma referência à mensagem a respeito de Cristo. E esse verbo que aí que tá no presente, tem sido confirmado, na verdade, no idioma original, ele está no pretérito, ele está no passado. Então, se eu fosse fazer uma interpretação do verso 6, Paulo está dizendo assim: de fato, o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Isso aqui seria uma leitura um pouco mais fluida. Então, quando ele diz assim, o testemunho de Cristo, ele está falando do Evangelho. Então, o Evangelho é uma mensagem a respeito de Cristo. É um testemunho, uma declaração a respeito de quem Cristo é e do que ele fez. Ele diz, então, esse testemunho de Cristo foi confirmado no coração de vocês. Aqui, irmãos, é uma forma de dizer que eles eram convertidos. Como é que nós podemos caracterizar uma pessoa convertida? Uma pessoa convertida é aquela cujo testemunho a respeito de Cristo foi confirmado no seu coração. Ela de fato ouviu o testemunho de Cristo e ela acolheu, ela disse, eu creio, eu tomo isso como verdade, eu vou viver a minha vida inteira agora crendo nessa mensagem. E vocês devem ter percebido que ele conectou a conversão aos dons espirituais. O verso 6 e 7, né, embora estejam separados por versículos aí nas nossas Bíblias, lembra que no idioma original não tinha versículos. É tudo uma frase só. Então nós poderíamos ler assim: de fato o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de modo que não vos falta nenhum dom. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está comunicando aqui. Então ele está falando que o resultado da salvação é o recebimento de dons espirituais. Pessoas salvas receberam dons. Isso se repete lá em Efésios capítulo 4, que diz que quando Cristo subiu às alturas, quando subiu às alturas, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Então a Bíblia atrela os dons do Espírito Santo à conversão. A palavra dom, irmãos, do Novo Testamento é a palavra carisma. Nós amamos a palavra carisma, mas nós damos as costas ao chamado movimento carismático. Nós damos as costas ao movimento carismático porque nós consideramos que eles estão completamente na contramão do Novo Testamento. Mas a palavra carisma, nós amamos. A palavra carisma se refere aos dons.
a essas capacitações que Deus deu a todos aqueles que creem. E vocês perceberam, eu já falei isso, que os dons estão conectados à conversão. Então Paulo está falando, o testemunho a respeito de Cristo foi confirmado no coração de vocês, por conta disso, não lhes falta nenhum dom. Hoje a gente está num movimento evangélico, irmãos, tão estranho, com tantas bizarrices quando se trata dos dons espirituais. Nós vamos ter aí o capítulo 12 até o 14, para falar só a respeito desses assuntos. Mas eu me lembro que eu recém-convertido, teve um certo pastor que ele rodou o Brasil inteiro com essa história, contando a respeito de uma experiência espiritual que ele teve na casa dele, especificamente no galinheiro da casa dele, onde ele viu o galo dele falando em línguas e a galinha interpretando. Irmãos, esse homem ele viajou o Brasil inteiro contando essa história, até para o exterior ele foi. Eu acho que vocês podem achar registros disso ainda na internet. E eu me lembro como isso foi impactante, porque tinha muita gente que acreditava nisso. Não, olha, esse pastor aqui contou que a galinha profetizou, o galo não sei quem interpretou. E essas bizarrices, meus irmãos, têm feito parte do movimento evangélico. E elas são uma maneira de depreciar a seriedade da palavra de Deus. E é por essa razão que nós temos rejeitado esse movimento e muitas vezes falado até com uma certa veemência contra ele, porque esse movimento ele tem sido responsável por produzir falsas igrejas, falsas conversões e um conhecimento errado a respeito de quem Deus é e do que é revelado na sua palavra. Nós acabamos de ler aqui. Os dons fazem parte daqueles que tiveram o testemunho de Cristo confirmado no coração. Os dons do Espírito Santo atuam naqueles que são crentes, naqueles que foram regenerados, naqueles que foram salvos por Deus. Então Paulo está falando basicamente que não faltava nenhum dom para os coríntios. Eles haviam recebido de Deus tudo o que precisavam para ter uma igreja madura, uma igreja bela, uma igreja pulsante. Irmãos, qualquer um de nós ficaria espantado com o culto na igreja de Corinto. Se você tivesse o privilégio de assistir um culto, você ficaria simplesmente admirado com o andamento de toda aquela programação. Imagina um culto no qual todos os dons estavam em operação ao mesmo tempo. Haviam pessoas que falavam em línguas, haviam pessoas que estavam profetizando, dons de cura acontecendo na hora do culto, palavras de conhecimento. Agora uma coisa interessante, nós vamos ver isso ao longo da Bíblia, é que Paulo diz que, embora eles tivessem todos os dons, eles não eram espirituais. Isso é uma coisa importante que vai ser dito nessa carta, e é uma verdade importante para a gente recordar hoje. Nós confundimos a operação do dom de Deus com a espiritualidade. E são duas coisas completamente diferentes. Paulo vai dizer, vocês têm todos os dons, nenhum dom falta. Mas quando a gente chegar lá no capítulo 3, Paulo vai dizer, vocês são carnais. Vocês são carnais. Vocês são crianças. Vocês são infantis. Então nem sempre, irmãos, a operação do dom tem a ver com o fato de que aquela pessoa que está sendo usada por Deus está andando com Ele. Muitas vezes tem muito mais a ver com o fato de Deus ter misericórdia daquelas pessoas às quais estão sendo ministradas por aquela pessoa indigna. Para colocar isso dentro de um exemplo, Deus pode usar um pastor que não está andando com Ele fielmente para falar ao coração da sua igreja. E Deus faz isso não porque está aprovando a conduta errada do pastor, mas Ele faz isso por misericórdia da sua igreja, daqueles que foram salvos e dos quais Ele ama. Então isso vai ficar claro na igreja de Corinto. Nós costumamos, irmãos, nós calcificamos em nossa mente a ideia
de que as pessoas que possuem grandes dons, que possuem grandes desenvolturas no reino de Deus, que realizam tarefas importantes, grandiosas, essas pessoas são muito espirituais. E isso é um pensamento que não é bíblico. O povo de Deus precisa ser maduro, nós precisamos aprender a discernir essas coisas. Pessoas espirituais são pessoas que andam em obediência. Se você é um novo convertido, e você está andando em obediência a Deus, você é espiritual. Você ainda não é uma pessoa madura na fé. A maturidade da fé, ela vem com o tempo, ela vem com as experiências que você tem, ela vem das suas caminhadas com o Senhor Jesus, nas alternâncias entre os seus momentos de fraqueza e os seus momentos de fervor. Então isso vai construindo em você uma espécie de memória de vida cristã, que vai tornando você alguém experiente no caminho do Senhor. Mas você pode ser alguém espiritual, basta você andar em obediência. E Paulo vai mostrar isso aqui para os coríntios. Eu quero destacar para vocês uma frase maravilhosa que está no final do verso 7, irmãos. É uma frase muito bonita. Ele fala assim no verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Agora veja essa frase. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito bela essa frase, porque vocês estão percebendo que Paulo está falando mais ou menos o seguinte, que o exercício correto dos dons na vida de alguém que é espiritual, acende uma chama pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você é alguém que recebeu dons de Deus e você está caminhando com o Senhor, à medida que você vai exercendo os seus dons para abençoar a igreja de Deus, abençoar as pessoas que o Senhor colocou ao seu redor, isso vai produzir no seu coração uma chama, o desejo que Jesus volte. A palavra revelação aqui é a palavra apocalipse, é a mesma palavra que nós temos lá para designar o último livro da Bíblia. E quando a Bíblia utiliza a palavra apocalipse ou revelação para falar a respeito da segunda vinda de Cristo, irmãos, é para mostrar um fato muito interessante para todos nós. Por que chamar a segunda vinda de Cristo de revelação? Isso é para salientar duas coisas. A primeira é que Cristo de fato está presente entre nós hoje, mas Ele está de uma forma oculta. Ele está aqui, mas Ele está espiritualmente. Gálatas 2:20, aquele versículo clássico, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Cristo está presente, Ele está vivo, só que Ele está oculto. Mas nós aguardamos, irmãos, a sua revelação. Nós estamos esperando o momento santo e bendito em que Ele vai sair por detrás das cortinas do mundo espiritual e se apresentará fisicamente como o rei desse mundo e redentor dos eleitos. É por isso que Paulo usa a palavra revelação. Ele está aqui, mas Ele está oculto. Mas não vai permanecer assim por longo tempo. Ele irá se apresentar. E o que ele está dizendo, irmãos, é que o exercício correto dos dons vai acendendo no nosso coração esse anseio pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o segundo benefício que Paulo demonstra aqui para os crentes. Nós falamos da graça, nós falamos dos dons, e agora nós vamos ao terceiro benefício, que é a fidelidade de Deus. Nós podemos ver isso a partir do verso 8. Ele fala assim, verso 8, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na primeira parte do verso 8 nós temos uma promessa. Essa promessa vem na frase, também vos confirmará até o fim. O que significa isso? Você será confirmado. Aqui é uma promessa de segurança de salvação. Quando a Bíblia diz que Deus vai te confirmar, é para dizer que Ele vai te sustentar, que Ele vai te dar a graça necessária para você se manter fiel ao Senhor, que Ele vai sustentar todas as promessas que Ele fez, a despeito do tipo de pessoa que você se torne.
Essa frase aqui, irmãos, ela foi escrita, por exemplo, para pessoas que têm medo de desistir, pessoas que têm medo de não permanecer fiel. Você já teve de lidar com esse dilema alguma vez, de você olhar para si mesmo e dizer, eu não sei se eu vou permanecer fiel até o fim, eu não sei se eu vou permanecer crendo, eu tenho medo de no futuro tropeçar, eu tenho medo de dar as costas para Jesus, eu tenho medo de esfriar na fé, eu tenho medo de não permanecer fiel até o último dia da minha vida. Então, essa promessa foi escrita para pessoas como você. Ele vos confirmará até o fim. O Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar. É o Deus que vai dar todo o recurso que você precisa para cumprir a sua missão nesse mundo. O objetivo, olha aí, final do verso 8, ele fala, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa frase é uma frase simplesmente maravilhosa. Essa frase aqui é uma frase para encher o nosso coração de alegria. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: quando o Senhor Jesus voltar, sabe quantos pecados constarão nos registros divinos contra você? Nenhum. Você será declarado irrepreensível. Não há nada passível de repreensão. Não há nada que fará com que Deus olhe para você com olhos de indignação. Você será irrepreensível. Então ele fala, vocês são confirmados, seguros, inocentes, irrepreensíveis. Em Efésios capítulo 5 é dito que Jesus apresentará a sua noiva sem nenhuma mancha. É isso que está sendo dito aqui, irmãos. A questão que fica para nós e para os coríntios é se nós podemos ter certeza disso. Você pode afirmar isso com todo o seu coração, você pode olhar para a sua própria história e dizer, olha, eu vou pautar minha vida nessa verdade aqui. Eu vou tomar cada decisão daqui para frente, realizar cada plano da minha história, crendo que Deus vai me sustentar, que Ele vai me confirmar e que no dia de Cristo eu serei declarado irrepreensível. Então eu posso crer nisso de todo o coração. Isso aqui é algo permanente ou isso pode ser mudado. E aí, meus irmãos, que entra o verso 9. O verso 9 ele diz, fiel é Deus. Então por que eu posso ter certeza que Deus vai me sustentar, que Deus vai me conservar, que Deus vai me abençoar, que Ele vai me ajudar, que Ele vai dar todo o recurso espiritual que eu preciso e que no dia de Cristo eu vou ser declarado irrepreensível? Que garantias eu tenho disso? A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus sustenta a sua palavra. Ele diz no versículo 9, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está falando, esse Deus fiel, Ele chamou você a uma comunhão eterna com Jesus Cristo. Então essa comunhão eterna que você foi chamado, ela nunca vai ser interrompida. Ela vai permanecer por eras e eras, e eternidades se passarão e nós continuaremos em comunhão íntima, frutífera e alegre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que é fiel fez essa promessa. Então, irmãos, esses são os privilégios de quem foi santificado. Você é objeto da graça de Deus, você é alguém abençoado com os dons de Deus, e você será sustentado com a fidelidade de Deus. Esses são os processos mais importantes da nossa vida. E Paulo quer recordar os crentes de Corinto a respeito disso, e todos nós hoje, irmãos, somos abençoados ao recordar dessas dádivas. E eu quero, já caminhando aqui para as minhas palavras finais, trazer algumas lições, apenas para a gente amarrar um pouco melhor essas ideias e depois nós vamos orar. A primeira conclusão, na verdade, é uma pergunta. Você agradece pela graça de Deus? Quando você vai orar, você agradece por ter sido objeto da graça do Senhor? Não é assim que Paulo começa? Sempre dou graças a Deus a propósito da sua graça.
Você agradece? Você louva a Deus pela graça? Irmãos, essa palavrinha tão pequena, graça, ela possui um depósito do tamanho da eternidade. Ela resume tudo aquilo que é bom na sua vida. Ela sintetiza as bênçãos espirituais que vêm na forma de salvação, mas ela também inclui as bênçãos temporais. Uma boa refeição, o amor das pessoas, os cheiros, os sabores, as alegrias, as memórias, tudo isso é graça. Agora, os crentes maduros, eles têm uma visão um pouco mais apurada da graça de Deus. Os crentes mais maduros, eles conseguem ver a graça de Deus nas provações, nas dores, nas aflições. Então, eles conseguem ver favor imerecido, eles conseguem ver dádiva de Deus, até mesmo naquelas coisas que fazem as lágrimas caírem. Nós temos que expandir a nossa visão a respeito da graça de Deus. Nós temos que tornar, irmãos, a graça de Deus objeto das nossas orações de gratidão periodicamente. Paulo diz, sempre agradeço. Não era uma coisa que acontecia uma vez só, era sempre. A graça de Deus estava periodicamente nos seus lábios, na forma de gratidão a Deus. Você precisa aprender a agradecer a Deus por suas dádivas. E você precisa crescer na sua caminhada com Deus de tal maneira que você aprenda a ver a graça de Deus nas provações. Se você aprender, aí você vai ter dado grandes passos de maturidade espiritual. Agora, ainda dentro desse assunto da graça, tem mais uma lição que eu quero depreender aqui das palavras do apóstolo Paulo. É um pouquinho mais complicada, mas todos nós estamos tentando caminhar para a maturidade em Cristo. É que nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela graça divina na vida de quem nos ofende. Porque, irmãos, esse é o assunto do versículo 4. A graça de Deus na vida dos seus desafetos. Eu falei para os irmãos que essa igreja era uma igreja muito complicada, que boa parte dela não respeitava o apóstolo Paulo, acusavam ele de ser falso apóstolo, acusaram ele de estar ministrando interessado no dinheiro deles, e são para essas pessoas que o apóstolo Paulo diz isso aqui. Eu agradeço a Deus pela graça divina na vida de vocês. Eu agradeço a Deus porque vocês foram enriquecidos com conhecimento, vocês foram enriquecidos com palavras, vocês possuem todos os dons, vocês são guardados, confirmados. Você não acha isso uma coisa incrível? Você já orou dessa maneira por algum desafeto seu? Aliás, deixa eu reformar a pergunta. Você já orou por algum desafeto seu? Se você já orou alguma vez, você já orou desse jeito aqui? Agradecendo a Deus pela graça na vida daquela pessoa. Se você quiser dar passos largos em direção à maturidade espiritual, você precisa começar a educar a sua visão para notar os contornos da graça divina na vida daquelas pessoas que lhe ferem ou que um dia lhe feriram. E você começar a orar e agradecer. Irmãos, o adubo da graça de Deus no solo do seu coração vai matar a planta do rancor, da tristeza e da decepção. É impossível você guardar raiva de uma pessoa ou de alguém por quem você constantemente está agradecendo a Deus. É impossível. Crentes infantis normalmente só conseguem focar os defeitos. Crentes maduros, eles avaliam os defeitos com as lentes da graça. É isso que nós aprendemos aqui. Então, busque os sinais da graça de Deus na vida das pessoas difíceis. E Deus vai abençoar o seu coração. É isso que Paulo está fazendo aqui. Mais uma lição, irmãos, para a gente. Todos os crentes em Jesus foram enriquecidos com dons espirituais. Todos nós podemos servir a Deus com capacitação do alto. E servir a Deus, irmãos, é uma das atividades mais prazerosas, mais maravilhosas desse mundo.
Quando nós falamos a respeito desse assunto, é muito comum os crentes virem e perguntarem assim, mas pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei qual é o meu dom, eu não sei. Se você está lidando com esse tipo de dilema, eu queria lhe dizer que não é necessário você ficar quebrando a cabeça para encontrar um dom em específico. Você também não precisa fazer um curso. Tem umas igrejas que ministram um curso. Olha, faça o curso, venha descobrir o seu dom. Uma vez eu estava viajando e o irmão que estava responsável pelo meu transporte, ele estava vibrando que ele disse que tinha acabado de fazer um curso na igreja dele e através desse curso ele tinha descoberto qual era o seu dom. Eu falei, irmão, isso é uma coisa completamente desnecessária. Ele falou, mas como assim, pastor? Nós não temos os dons, nós não temos que servir. Eu falei, sim, mas o dom não é espiritual? Você acha que o Espírito Santo de Deus trabalha com charadas? Eu vou te dar um dom, mas está escondido ali, meu amigo. Você vai ter que cavar, descobrir, fazer todo o esforço. Faz o cursinho, decora todas as leis, faz os testes. Eu falei para esse irmão assim, irmão, pega alguém lá do seu trabalho, descrente, e dê o questionário para a pessoa responder. Um descrente, pegue lá o questionário e dê. E você vai ver que a pessoa vai responder o questionário, e no final vai dizer qual é o dom espiritual daquela pessoa que preencheu. Isso é simplesmente uma adaptação, às vezes até um tanto grotesca, né, dos testezinhos de orientação vocacional que se aplica em aluno de ensino médio. Então, irmãos, não é necessário esse tipo de coisa. Basta você cultivar comunhão com Deus e servir. Sirva. Servir em quê? Em que precisar. Em qualquer coisa. Muitas vezes a operação do dom vai vir através do serviço, uma coisa que você nem sabia que tinha condições de fazer. Muitas vezes, diante de uma necessidade, Deus vai te dar a graça de realizar aquilo e você se descobre como alguém que ama aquela tarefa que você nunca imaginou amar um dia. Então se disponha e sirva. Ande com o Senhor, tenha comunhão com Ele, ore, leia as Escrituras, venha para a igreja ouvir a palavra, adore a Deus. Quanto mais você andar com o Senhor, você vai ver que o Espírito Santo de Deus, que te deu o dom, vai conduzir você na execução dele. Agora, os irmãos que já estão servindo, tem algo muito importante para vocês nessa passagem. Sirvam aguardando com expectativa a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso, enquanto vocês exercem os dons, aguardando a bendita revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que Paulo está falando aqui é que nós temos que conectar o nosso serviço a Deus hoje com a eternidade. Estava aqui hoje de manhã tocando com os irmãos. E o pensamento que me vinha à mente era assim, Senhor, se já é tão bom aqui, como é que vai ser o louvor perfeito? Como é que vai ser o louvor misturado com homens e mulheres de todas as gerações, tempos históricos diferentes? Anjos, todos num único grande coral diante do trono da tua glória. Enquanto você exerce o seu dom, conecte a atividade que você está fazendo com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Permita que a atividade que você está realizando hoje, ela aponte de alguma maneira para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense, por exemplo, nesse momento que nós estamos tendo aqui agora. Se já é, irmãos, tão prazeroso nós abrirmos a Bíblia, lermos a Bíblia, entendermos a Bíblia, ficarmos encantados com a palavra de Deus, como é que vai ser no dia em que a palavra encarnada, Jesus Cristo estiver diante de nós nos instruindo. Então, o exercício do dom, ele precisa ser atrelado com a eternidade. Então, é dessa maneira que nós servimos a Deus. É dessa maneira que nós executamos os dons espirituais. E eu termino me dirigindo a você que está fraco, você que está desanimado, você que está derrotado nos seus próprios pecados. Eu espero que essa frase, Ele vos confirmará,
para serdes irrepreensíveis no dia de Cristo. Eu espero que isso aqui seja o seu alimento, que esse seja o seu maná essa manhã. Que você olhe para si mesmo, veja a sua condição de fraqueza, mas foque os seus olhos naquele que te sustenta, naquele que te confirma, naquele que te auxilia, naquele que um dia vai lhe apresentar irrepreensível diante de Deus. E esse Deus que fez essa promessa, Ele é fiel. Ele vai cumprir apesar dos seus pecados, Ele vai cumprir apesar das suas fraquezas. Então você hoje pode se levantar da sua condição de fraqueza, você pode se reanimar, você pode buscar a face desse Deus glorioso, gracioso, que chama você para uma comunhão eterna e perene com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus anime o seu coração e que a palavra de Deus, irmãos, habite ricamente a nossa alma. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos agradecer, depois entoar um louvor a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã e por compartilhar da Tua palavra com esses irmãos. É uma dádiva, Senhor, poder abrir a Escritura e considerar as verdades da Tua lei. Nós te agradecemos por todas as dádivas, todos os benefícios que nos foram dados. Nós te agradecemos pela graça que nos foi dada, que chega de tantas maneiras e variadas, desde a salvação até as provações. Nós te agradecemos pelos dons espirituais, que nos capacitam a te servir de uma forma espiritual, gloriosa. E nós te agradecemos, Senhor, por Tua fidelidade. O Senhor nos confirma e nos apresentará irrepreensíveis diante de Cristo. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E hoje, Pai, pela fé, nós queremos nos agarrar a esses benefícios, louvar o Senhor por cada um deles. Nós queremos, Senhor, torná-los o nosso alimento, o motivo da nossa gratidão e alegria. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo essa pregação e que ainda não foram santificadas. Eu oro para que hoje, Senhor, seja o dia da salvação. Eu oro para que hoje elas abracem Cristo, que elas entreguem as suas vidas a Jesus em arrependimento e fé, que elas recebam perdão dos seus pecados, sejam regeneradas e incluídas nesse povo que é eternamente beneficiário das tuas obras. Nós agradecemos por tudo isso e oramos no nome de Jesus. Amém.